Bom dia, sétimos anos. Essa semana, a nossa aula será uma aula de correção de atividades. Nós estaremos fazendo a correção e também fazendo revisão, relembrando alguns conceitos, destacando alguns tópicos importantes. Então, para a aula de agora, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de atividades número 2, abram a partir da página 3. As atividades de 3 a 11 já foram solicitadas na semana passada. Então, eu espero que vocês tenham as atividades já prontas em mão para que possamos estar fazendo a correção. Não é nosso objetivo aqui passar a resposta e você anotar, mas que você faça a correção das atividades que você já fez. Se você tem alguma anotação, alguma dificuldade que você encontrou na hora de realizar a atividade, você peça para poder explicar, pergunte por quê, diga qual foi a sua dificuldade. Então, esses conteúdos que começavam lá na página 3, antes da gente começar as atividades, nós tínhamos lá na página 2 uma espécie de resuminho. E aí eu vou só relembrar, porque esse conteúdo a gente até estudou já. Entretanto, como nós vamos daqui para frente começar a classificar os elementos que aparecem dentro de uma oração, é interessante a gente estar sempre relembrando. Então, vamos lá para uma revisão básica, geral aí. A gente sabe que é uma oração porque tem um verbo. A partir da presença aí do verbo, eu tenho um sujeito e um predicado. Sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se diz alguma coisa. E o predicado é a informação que eu dou do sujeito. Carla explicou a matéria. Carla é sujeito, explicou a matéria, é o predicado. Lembrar que dentro do predicado, a gente já comentou por alto sobre o chamado predicado verbal, que é aquele tipo de predicado, aquela informação do sujeito, que vai apresentar para a gente um verbo de ação. E que, portanto, o núcleo desse predicado sempre será o verbo. Nós não vamos entrar muito nesse mérito agora, porque mais à frente nós vamos ver que existem 3 tipos de predicado. O que eu preciso é que vocês guardem agora é que dentro do chamado sintagma verbal, o que é o sintagma verbal? O predicado. Nós teremos ali o uso, a presença de um verbo. Então, só para a gente relembrar isso aí. Quando eu digo ordem direta e ordem indireta da oração, eu tenho que lembrar o seguinte. Aí acompanhem comigo aí. Ordem direta é aquela organização que eu vou ter primeiro o sujeito, o verbo no meio ali e depois o predicado. Então, a ordem direta, ela se compõe dessa forma. O verbo está no meio. Antes do verbo vem o sujeito e depois do verbo vem o nosso complemento verbal, que começa com o verbo. Então, sempre lembrar dessa ideia de SV, CV. O que é isso que eu já passei para vocês? S de sujeito, V do verbo e CV do complemento verbal, que é o que acontece nessa oração, ó. As crianças precisam de ação. S, que é o sujeito, as crianças, verbo precisam, que é o nosso V, e de ação é o CV, que é o complemento verbal. E aí, lembrando dos nossos últimos conteúdos. Se eu cortasse a oração aqui, ó, as crianças precisam. Qual é a pergunta que vocês farão? Precisam de quê? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse de, atenção, é o nosso complemento verbal. Essa é a chamada ordem direta, em que nós temos essa organização. E aí nós já estudamos, eu comentei com vocês o seguinte, quando eu inverto a ordem da oração, que é a chamada ordem indireta, coloco ou o primeiro verbo ou o primeiro complemento, eu faço essa inversão por quê? Porque eu quero enfatizar um aspecto diferente. Quando eu digo assim, as crianças precisam de atenção, eu estou enfatizando o meu sujeito, que são quem? As crianças. Quando eu digo precisam as crianças de atenção, a minha oração começa com verbo. Então, eu estou enfatizando o quê? A ação. A partir dessa ideia, acompanhem comigo a ordem indireta aqui embaixo. Ó. De ação precisam as crianças. Só para a gente observar que o sujeito está lá no final. Ó. Então, ele começou com o complemento, o verbo fica no meio, ele permaneceu e o sujeito foi para o final. Significa que, nesse caso, nessa segunda oração aqui, desculpa, porque a primeira está na ordem direta, nessa segunda oração, o que nós estamos enfatizando? O complemento. Ou seja, eu estou enfatizando
de que eles precisam. A informação a mais. Quando eu tenho a terceira oração, eu tenho de atenção, as crianças precisam. O meu sujeito, ele ficou no meio, eu comecei novamente com o predicado e o verbo foi para o final. E aqui eu também enfatizei o complemento nominal. Verbal, perdão, eu também enfatizei o complemento verbal. Na última oração, nós temos precisam de atenção as crianças. O que eu fiz aqui? Eu comecei pelo verbo. Então, eu estou enfatizando a ação. Não importa quem precisa e nem de que eles precisam. O que importa é a ação de precisar. Alguma coisa é preciso. Alguém, que eu não sei quem, vai precisar de alguma coisa. Essa é a ênfase. Esse é o elemento que eu estou querendo enfatizar aqui. Então, guardar que a ordem da oração direta, normal, seria sujeito, verbo e o complemento verbal. Você pode inverter, mudar a posição. Se você quiser enfatizar um elemento a mais, se você quiser dar ênfase a um elemento diferente. Ok, pessoal? Tem algumas pessoas aí com o microfone ligado, então fica dando microfonia, fica fazendo um sonzinho aí que incomoda os colegas. Então, por favor, verifique se o seu microfone ainda está ligado e desligue aí, tá? Pessoal, até aqui, ok? Creio que nada de novo, né? Nós tínhamos aqui exatamente uma revisão do que foi o conteúdo que vocês receberam aí na videoaula. E foi um conteúdo que nós já estudamos anteriormente, lá no primeiro trimestre, quando eu estava com vocês em sala, a gente já discutiu sobre essa questão da ordem direta e indireta. Então, vamos lá. Para a gente começar, lá na página 3, nós tínhamos, para início de conversa, um cartaz, que foi um tipo textual, né? Um tipo de texto, um gênero textual, que nós estudamos lá no primeiro capítulo da apostila 1, e que demonstra para a gente como que a propaganda se torna um elemento importante para a divulgação da ideia. Então, aqui nós temos um cartaz. Lá embaixo diz que é um cartaz feito, né, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Lembrando que no dia 12 de junho é considerado Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aí ele já começa o cartaz jogando a data. Eu vou fazer primeiro a análise do elemento textual com vocês, depois a gente passa para as questões, tá? Então acompanhem comigo aí. O cartaz ele utilizou uma cor meio opaca, meio sem vida, talvez pelo fato de que a temática demonstrada e discutida aí é uma temática que é algo obscuro, que é algo triste, que demonstra aí ausência de alegria, né? Que é o quê? O trabalho infantil. Então, ele começa lá no alto colocando a data, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A partir disso aí, nós temos uma imagem. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, se nós tivéssemos esse cartaz sem esse comentário aqui em cima, dizendo que 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, e sem esse comentário abaixo da figura, não ao trabalho infantil, qual a ideia que nós teríamos aqui? É um cartaz apenas com uma imagem onde nós temos 3 pessoas, né, puxando uma engrenagem. Nós conseguimos perceber que nós temos 3 crianças aí, porque o cartaz trabalha trabalha com a ideia de ser contra o trabalho infantil. Mas a pergunta é, se nós não tivéssemos nenhuma referência, como apareceu aqui em cima e logo abaixo, a gente conseguiria entender que é um cartaz, que é uma campanha contra o trabalho infantil? Então, é interessante a gente estar destacando isso aí. Lembrar ainda que a imagem ela é um elemento importante. Ela vai aparecer com o objetivo de completar a ideia do texto. Então, primeira coisa que eu chamei a atenção de vocês é o fato de que, se eu não tivesse os comentários nem em cima e nem embaixo, a imagem não diria para mim que é sobre trabalho infantil. Eu poderia pensar que eles estão brincando, eu poderia pensar que eles estão puxando alguma coisa, mas você não teria a ideia assim, rápida, né, no momento, a ideia certa de que é uma campanha sobre o trabalho infantil. E se vocês tivessem só as imagens
e não tivesse, desculpa, só as falas e não tivéssemos a imagem, a gente entenderia. Entretanto, a gente ficaria pensando o que poderia ser considerado trabalho infantil. Ou seja, a ausência de imagem, ela nos leva a entender o cartaz, se você não tiver fala. Entretanto, a ausência da fala, que é o texto o texto verbal, que é as falas, né, os comentários, texto verbal, e a imagem, o texto não verbal. Esqueci de comentar, de lembrar isso aí. Então, se você tivesse só a imagem e não tivesse o texto verbal, que são essas falas, essas frases, você demoraria um pouquinho mais para poder entender, para poder compreender. Então, vamos fazer agora um exercício conjunto. Eu tenho o título e observem que ele destacou em vermelho, né? Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Aí do lado ele usou uma espécie de catavento com todas as cores, ou seja, a ideia de que a vida precisa ser espalhada, de que a gente precisa acabar com esse trabalho infantil. Na imagem, eu tenho 3 crianças puxando, movimentando engrenagens. E aí nós temos na primeira, como se fosse a indústria têxtil, né? Nós temos aí algodão. Nós temos depois máquinas, logo abaixo roupas. E depois nós temos carrinhos, né? Carregando os produtos prontos. Então, nós temos aqui crianças fazendo análise da imagem que são utilizadas como mão de obra para a produção desses produtos. Seja para colher o algodão, seja para costurar, para confeccionar as roupas, para finalizar o trabalho ou para carregar. Ou seja, esse comércio é movimentado por essas crianças. E aí continua dizendo, se essas crianças fazem isso, não ao trabalho infantil. Apoio essa ideia. Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva, ou seja, não utilize crianças para produzir, né, produtos, para trabalhar como mão de obra. É interessante quando a gente tem um cartaz que a gente precisa ir observando desde das cores que são utilizadas, desde as palavras, né, que é o texto verbal, para a imagem, para a forma como aparece. Aqui no cantinho, ó, eu tenho um cartazinho em amarelo. Apoie essa ideia. Qual é a ideia? Como se essa ideia estivesse retomando o que já foi dito anteriormente, não ao trabalho infantil. Lá no final, ele coloca as pessoas que fizeram parte, né, dessa campanha, que estão apoiando. Então, nós temos aqui 4 empresas, 4 instituições que estão fazendo parte. E lá embaixo eu tenho a referência de onde foi tirado o cartaz. Então, toda vez que vocês estiverem analisando um tipo de texto como esse, o cartaz, e aí vocês vão lembrar das nossas primeiras semanas de aula, que nós analisamos aqueles cartazes falando sobre se beber, não dirija, né? Aquela questão ali da segurança no trânsito. Eu sempre chamava a atenção de vocês que é necessário a gente observar que o cartaz tem texto verbal e não verbal. E que eu preciso analisar os dois separadamente e depois juntar os dois. Então, retomando, texto verbal, as partes escritas, como essas daqui, ó, texto verbal, e o texto não verbal, a imagem e os demais elementos que aparecem aí, juntando-se, né, para a conclusão do cartaz. Então, começando. Esse cartaz ele será utilizado para a gente para estar respondendo as questões de 1 a 3. A primeira questão, ela está voltada exatamente para discutir essa questão do cartaz em si, do objetivo. Eu não projetei aqui as perguntinhas, tá? Mas a gente vai estar lendo aí, acompanhando. Qual é o objetivo do anúncio e a quem se destina? Eu vou fazer com vocês essa parte de interpretação aqui, tá? Então, o objetivo do anúncio é o quê? Uma campanha contra o trabalho infantil. E se destina a quem? A todos. Não adianta você dizer assim, só pessoas que empregam crianças. Não. O objetivo da campanha é atingir toda a população. Porque se você não emprega, você pode ajudar essas crianças que estão sendo empregadas. Você pode denunciar, você pode lutar por essas crianças. Então, é uma ideia que vai ser disseminada, que vai ser espalhada a nível nacional, a nível mundial. Ou seja, o objetivo aqui é lutar contra o trabalho infantil e se destina a toda a população, a todos que podem entrar nessa luta, todos que podem fazer parte dessa luta. 2.
É possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? Por quê? E aí nós já comentamos sobre isso. Se eu perguntasse para vocês, né, qual é a história desse cartaz e eu não tivesse nenhum comentário em cima ou embaixo, vocês ficariam na dúvida. Por quê? Nós temos aqui crianças puxando, aí você teria que entender, elas estão puxando o quê? Elas estão brincando? Elas estão fazendo o quê? É necessário que o texto verbal e o não verbal estejam juntos. Então, é possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? Não. Por que que não é possível? Porque nós teríamos N interpretações possíveis. N possibilidades da gente estar aí entendendo, compreendendo qual é exatamente o assunto. A terceira pergunta, ele diz o seguinte: o que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem e como ela se relaciona ao tema? Eu já até comentei sobre isso quando eu estava explicando o cartaz para vocês, né? A imagem das 3 crianças refere-se à ideia de que as crianças estão trabalhando, né? Estão sendo contratadas, utilizadas, escravizadas, não sabemos qual a situação de cada uma. Então, as 3 crianças representam aí o trabalho infantil. E como se relaciona com o tema? Demonstra que nós precisamos fazer com que isso acabe, com que isso tenha fim. Então, quando você junta o texto verbal com o texto não verbal, o cartaz fica completo. Porque aí você tem uma imagem que é explicada pelo texto verbal, que é explicado pelos elementos que vocês estão utilizando ali. Até aqui, ok, pessoal? Na verdade, a gente já tinha feito essa análise do cartaz, né? Então as perguntas 1, 2 e 3 estavam mais voltadas para esses comentários que a gente já tinha discutido. Alguma perguntinha até aqui? Ok, né? Então vamos lá para a questão 4. A questão 4, ela já começa a analisar para a gente essa questão aí dos elementos da gramática, né? Da análise sintática e dos termos que fazem parte da questão gramatical, dos tópicos gramaticais. Então, ela diz assim: as orações abaixo estão na ordem indireta, ou seja, ele já está afirmando que essas orações estão trocadas com relação à ordem que a gente conhece. Ou estão começando com verbo, ou estão começando com complemento. E aí nós temos que estar atentos, porque nós temos que ter a ordem que é sujeito, verbo, complemento. Então, ele pediu para que a gente passe essas orações para a ordem direta. Vamos lá, Yarley, abrindo o microfone então para poder estar respondendo. Alô, professora? Vamos, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos lá então. Na letra A minha A, né? nós temos vivenciam plenamente sua infância poucos brasileiros. Como você respondeu? Poucos brasileiros vivenciam sua infância plenamente. Quase. Vai novamente. Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Isso. Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Ok? Ok. E a letra B? Será erradicada a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Como que você colocou? A violação dos direitos das crianças e dos adolescentes será erradicada. Certíssimo. Obrigada, Yarley. Uhum. Certinho. Pessoal, repetindo aí então. Questão 4, letra A. Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Letra B. A violação dos direitos de crianças e adolescentes será erradicada. Ok? Aí vou voltar na letra A, que o Yarley tinha falado assim, ó, poucos brasileiros vivenciam sua infância plenamente. Por que eu pedi para ele colocar o plenamente antes de sua infância? E aí vocês vão ouvir, não precisa anotar nada sobre isso agora, porque é um conteúdo que a gente vai estar estudando mais à frente. Porque a ideia de plenamente vai nos dar a ideia de um advérbio. E o advérbio, ele modifica o verbo, então ele está próximo ao verbo. É o conteúdo lá do terceiro trimestre. Então, já guardem, advérbio, eles têm que estar próximo ao verbo. Por isso que nós puxamos o plenamente para próximo do verbo vivenciam. Tudo bem, pessoal? Acompanharam aí? Próxima questão é a questão 5. E na questão 5, nós temos assim.
Leia as frases a seguir, depois preencha o quadro indicando o sujeito, o verbo e o trecho que complementa cada uma. O trecho que complementa é o chamado complemento verbal. Então, a partir disso, eu tirei o quadrinho, tá bom? Para não precisar colocar tudo, mas está aqui embaixo a ordem. A partir disso, nós temos 4 orações e nós vamos estar fazendo a divisão. Qual é o sujeito, qual é o verbo e qual é o complemento. Ok? Steph, você pode abrir o microfone para estar respondendo? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Sim, Vamos lá, então. Eu leio a oração, vou te perguntando e você vai encaixando aí para mim o que é sujeito, verbo e complemento. Pessoal, a gente vai fazer bem pausadamente para vocês poderem ir fazendo a correção, tá? A Organização Internacional do Trabalho instituiu 12 de junho como um Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Sujeito. a Organização Internacional do Trabalho, OIT, Ok. Verbo. instituiu Trecho que complementa. 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ok, certíssimo. Ok para todo mundo? Todo mundo acompanhando aí? Ok. Letra B. Refletimos sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação livre da exploração infantil. Sujeito. Ele está oculto. Ok, muito bom. E aí você poderia colocar o sujeito oculto nós, tá? Você poderia escrever oculto e colocar o nós entre parênteses, tá certinho? Sujeito oculto. Verbo. Refletimos Refletimos. E o trecho que complementa? sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação livre da exploração infantil. Certíssimo. Alguém teve dúvida, pessoal, em entender qual é o sujeito aí? Observem que nós começamos a oração pelo verbo. Então, quando você pergunta quem refletimos, a resposta é nós. Como o sujeito não apareceu aí, ele é um sujeito oculto. Teve um pouquinho, Yarley, mas conseguiu entender agora de onde veio esse sujeito oculto? Porque você fez a perguntinha para o verbo, refletimos. Quem? Nós. Ok. Continuando. Letra C. O governo realiza campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil. Sujeito. O governo Verbo. realiza Ok. Trecho de que complementa. campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil. Certíssimo. Letra D. Debatemos sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Sujeito. Oculto, nós. Isso, igualzinho aconteceu com a letra B. Quem debatemos? Nós. Sujeito oculto, nós. Verbo. Debatemos Trecho que complementa. sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Ok, certíssimo. Pessoal, alguma pergunta ou repetir para alguém? Questão 5 que se encontra na página 4. Alguma dúvida, alguma pergunta? Só refazendo um comentário de antes a gente estar iniciando, que eu perguntei quem gostaria de estar participando e pedi para colocar o nomezinho ali, quem gostaria de estar respondendo. Só quem me deu o nome foi Esté e Arley. Se alguém sentir vontade de participar, pode ir lá no chat e colocar o seu nome, tá? Que aí eu te chamo para responder. Letícia também. Ok, Letícia, daqui a pouco eu te chamo, então. Então, só para a gente estar dando continuidade aqui, até aqui o que nós fizemos foi analisar o anúncio publicitário, que na verdade correspondia para a gente a um cartaz, e a partir disso aí, a gente foi identificando os elementos que estavam relacionados a essa organização. Então, na letra C, Eduardo pediu para a gente repetir, nós temos sujeito, o governo, verbo, realiza, e os demais é o trecho que complementa.
Então, sujeito, o governo, verbo, realiza e os demais elementos, né, de sensibilização até infantil, fica no trecho que complementa. Continuando, questão 6. Questão 6, ela diz assim: marque a oração que não segue a ordem direta, ou seja, ele deu 4 orações, A, B, C e D. Uma delas está fora da ordem normal, que seria a ordem sujeito, verbo e complemento. Qual é a oração que vocês marcaram? Letra C. Muito bem, Ana Vitória. Isso aí, letra C. Vamos entender por quê. Na letra A, eu tenho sujeito, poucas crianças, verbo desenvolvem e o complemento, aptidões próprias à sua idade. Então, a A está correta. Na letra B, eu tenho sujeito, Brasil, verbo desenvolveu e o complemento, boas estratégias. Também está correta. Quando eu chego na letra C, eu tenho demanda, envolvimento social. Aí você tem que perguntar, que demanda envolvimento social? A ordem está invertida. Seria a luta contra o trabalho infantil, demanda envolvimento social. A Esté até já colocou aqui no bate-papo. Então, repetindo como vai ficar a letra C. A luta contra o trabalho infantil, demanda envolvimento social. A letra D está correta porque nós temos sujeito, diversos segmentos sociais, o verbo é protegem e o complemento, crianças e adolescentes. Ok? Então, questão 6 respondida. Se tiver dúvida, vai chamando e perguntando. A Esté e a Arlen responderam aqui a frase. Se alguém perdeu, é só ir lá no chat, tá? Questão 7. Leia estas frases. Primeiro, registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. 2. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. Se a gente observar aqui, nós vamos ter algo parecido, porque todas as duas orações iniciam-se com o verbo. Então, é a primeira coisa que a gente observa. Significa que elas estão na ordem indireta. Então, a pergunta é, a que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? A gente tem, a princípio, a ideia de que as duas orações estão na ordem indireta porque começam com o verbo. Então, vamos procurar qual é o sujeito. Quem registraram? Primeira coisa que a gente faz, se começou com o verbo, a ideia que a gente tem é que está na ordem indireta. Então, eu pergunto, quem registraram? Opa, não aparece a resposta na oração. Vamos para a segunda. Aceleraram. Quem? Também não temos a resposta aí. Então, quando você pergunta qual é o sujeito, em nenhuma das duas orações nós temos a presença do sujeito. Então, nós observamos que as duas orações, na verdade, elas não estão na ordem indireta, elas estão na ordem direta. E o que aconteceu aqui? Aquilo que a Esté colocou, não se pode determinar o sujeito. Nós não temos aqui um caso de sujeito oculto, Yarley. Nós temos aqui um caso de sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É o sujeito que identifica para a gente a terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que as duas orações estão na ordem direta, porém, elas possuem um sujeito indeterminado. Deu para entender, pessoal? Ok? Vamos lá para a questão 8, que se encontra na página 5. Observe estas frases e responda às questões propostas. Letícia, vamos abrir aí o microfone para você poder me ajudar a responder? Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, estou sim. Vamos lá, eu vou começar a fazer a leitura e vou te pedindo para você ir explicando e respondendo. Observe estas frases e responda as questões propostas. A primeira oração, ela diz assim, devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Na segunda, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Letra A, Letícia. Qual das duas frases está na ordem direta? A segunda frase. A segunda, ok. Se vocês observarem a primeira, ela começa aqui com o verbo, né? Então, a que está na ordem direta é a segunda, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? A ideia do combate ao trabalho infantil. Certíssimo. A ideia do combate ao trabalho infantil. Letra C. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Locução verbal é quando você tem ali dois verbos próximos, que é o que acontecem aqui, ó. Os dois verbos estão próximos, devem, combater. Ao invés de eu colocar combatem, eu quis usar uma locução verbal, devem combater. Aí a pergunta é, a ordem indireta permite que você inverta aí a locução verbal? Eu poderia colocar combater devem? É possível? Não. Não, então não pode provocar alteração na locução verbal. Por quê? E aí só para a gente lembrar, quando a gente fala locução verbal, significa que eu tenho um verbo principal, que no caso aqui é combater, e um verbo auxiliar, que é o devem. Se vocês tivessem que substituir devem combater, nós usaríamos o verbo combatem. Então ficaria a frase, o governo e a sociedade combatem o trabalho infantil. Portanto, combater é o nosso verbo principal. Letra D, Letícia. Qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? A segunda frase, pelo fato dela estar na ordem direta. Isso aí. Sempre lembrar que toda oração na ordem direta, ela fica mais fácil de ser compreendida. Por quê? Você tem o sujeito, você tem o verbo e depois você tem a informação. Isso aí. Quer comentar mais alguma coisa, Letícia? Não, só isso. Ok, muito obrigada pela participação, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso aqui, essa questão? Então, estejam atentos, que vocês precisam sempre lembrar de que a ordem direta é mais clara de ser entendida, mais fácil de ser compreendida. Que frase se expressa de maneira mais clara? A segunda. Por quê? Porque ela está na ordem direta. Ok? Quem pediu para repetir aí? A próxima questão, que é a questão 9, ela traz para a gente um textinho e a partir desse textinho nós vamos ter 3 perguntas. Eu vou fazer a leitura do texto, porque eu já vou comentando, já vou explicando e eu passo para vocês apenas os questionamentos, as perguntas, tá? O texto é uma notícia sobre a divulgação dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Então, fazendo já uma revisão comigo, o texto é uma notícia, então observem comigo. Título: Unesco divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Então, essa daqui desculpa, esse aqui é pra gente o título. Logo abaixo, eu tenho o quê? Subtítulo. Dentre os selecionados está uma criança única da autora chinesa, eu não sei nem ler isso aí em chinês, né? Então, dentre os livros selecionados está o livro Uma Criança Única da autora. Qual é a função do subtítulo? Completar o título. Observem a relação aí. O título dizia que a Unesco divulga a lista dos melhores livros. E o subtítulo indica para mim um dos livros que foi considerado entre os melhores. Então, entre esses livros aí que a Unesco divulgou, um deles, que é Uma Criança Única, dessa autora aí, ganhou destaque. E aí, depois nós passamos para a notícia. Como é chamado para a gente o primeiro parágrafo da notícia? Que nome recebe? Vamos lá, gente. Relembrando, Lide. Muito bem, Ana Vitória. Lide. E a Lide, ela responde para a gente 4 perguntinhas. O que, quem, quando, onde? Quem ainda não guardou, tá? Primeiro parágrafo da notícia sempre é a nossa Lide, que é o parágrafo mais importante e que vai responder para a gente 4 perguntinhas. O que, quem, quando e onde? Então, vamos lá. Alto valor literário, plástico e editorial. Estes são os quesitos que a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras que recebem o selo Seleção Cátedra 10 e Distinção
Cátedra 10, que reúne os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil em 2016. O livro Intramuros, da Casa Lígia Bojunga, deu a Lígia Bojunga o prêmio, né, não sei ler isso aí não, hein? Na categoria Distinção Cátedra 10, destacam-se os títulos Uma Criança Única, da autora chinesa, O Livro que Lê Gente, Cortês, de Alexandre de Castro Gomes, Um Dia, um Rio, da editora Pulo do Gato, de Léo Cunha, e As Cores dos Pássaros, da editora Rovelli, de Lúcia Iratsuka. Dentre as obras selecionadas na seleção Cátedra 10 estão O Barco das Crianças, da editora Alfagara, de Mário Vargas, O Anel Encantado, da editora Global, de Maria Tereza Andruetos, Moscas e Outras Memórias, de Eve Ferretti Fabíola, Para Onde Vamos, de Jairo Buitrago, entre outros. Ou seja, esse primeiro parágrafo aqui, ele prendeu-se, né, ele teve como objetivo destacar para a gente quais foram os livros, né, que merecem destaque, quais foram os livros pontuados, né, apontados pela Unesco como os 10 melhores livros infanto-juvenis. Então, estejam atentos para o fato de que o primeiro parágrafo da notícia é para a gente o elemento mais importante. A partir disso aí, passei aqui. Vamos voltar para a interpretação da notícia. Questão 9, a Esté pediu para responder. Pode abrir o microfone aí, Esté. Oi? Pode responder. Questão 9. Quem publicou esta notícia divulgando a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016? Eu coloquei o link que é www.publishnews.com.br. Colocar o link todo, você poderia só colocar o portal Publish News, que está aqui no cantinho, tá vendo? Se você não quisesse colocar o link todo, poderia só citar o jornal, o portal Publish News. Mas ok. Questão 9. Que quesitos a cátedra Unesco de leitura PUC-Rio busca nas obras? Eu coloquei o alto valor literário, o plástico e editorial. Isso aí, editorial. Alto valor literário, plástico e editorial. Ok? Questão 11. Daqui a pouco eu te chamo, Yarley. Questão 11. É possível dizer que o prêmio dado a Lígia Bojunga é diferente dos demais prêmios concedidos? Por quê? Eu coloquei sim, pois ele não participou de uma competição e ganhou pelo mérito de sua obra. Isso aí. Vale destacar que a Lígia não estava na competição. Ela ganhou apenas pelo mérito da obra. Muito bom. Certinho. Responder, repetir para alguém alguma, pessoal? Obrigada, Esther. Então, ele é um prêmio diferente porque a Lígia, repetindo a 11, pode-se dizer, então, que ele é diferente dos demais? Sim. A Lígia não estava na competição. Ela ganhou pelo mérito de sua obra. A Lígia não estava na competição. Ela ganhou pelo mérito de sua obra. Certinho? Ok, Daniel. Vamos lá para a questão 12. Pode ser, Yarley? Pode. As orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva-as na ordem indireta. Na ordem direta. Opa, reescreva-as na ordem direta. Isso, desculpa. Reescreva-as na ordem direta. Livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia, as crianças leem. Yarley, fala bem pausadamente para eu não precisar repetir e os seus colegas ouvirem sua resposta, tá? Tá. A que eu coloquei foi: as crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Ok, você pode repetir, ó? As crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Certíssimo. Letra B. Uma criança única, a autora chinesa escreveu. A autora chinesa, que eu também não sei falar essa palavra, né, mas é o nome dela, escreveu Uma Criança Única. Ok. A autora chinesa deve ser Goding, né?
Vamos supor que Goding. seja. Vamos supor que seja, né? Não sabemos chinês. A autora é chinesa, Goding, escreveu Uma Criança Única. Letra C, Yarley. Temas e gêneros diversos, a avaliação considerou. A avaliação considerou tema e gêneros diversos. Ok, a avaliação considerou temas e gêneros diversos. Muito bem, obrigada, tá? Pessoal, ok aí? Vamos continuar. Ninguém mais gostaria de estar participando? Eu só tenho 3 pessoas que deram nome. Ninguém mais gostaria de estar participando? Pra gente não ficar repetindo sempre as mesmas pessoas? Hã? Vamos lá, gente. Daniel, Daniela, que estão aí. Vamos? Gabriel diz que não tem microfone. Dani, cadê? Tá sem microfone, Dani? Daniela. Questão 13. Leia as frases e acrescente um complemento. Ou seja, ele já deu para a gente o sujeito e o verbo. A gente precisa acrescentar aí um complemento verbal. E aí nós vamos lembrar que esse complemento verbal, ele vai ter que aparecer conforme a necessidade do verbo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu digo assim, ó, Carla viu o quê? Quem vê, vê alguma coisa. Mas quando eu digo Carla precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, observem que quando eu digo só o viu, eu juntei rapidamente o complemento ao verbo sem preposição. Carla viu o acidente, viu algo. Carla precisa de descanso, precisa de algo. Então, a gente tem que estar atento para isso aí. A gente ainda não classificou os complementos, porque a gente não vai estar estudando isso esse ano, mas a gente já sabe que os complementos podem ou não pedir preposição. O que são as preposições? Essas palavrinhas que aparecem aí, ó. Precisa de algo, veio com alguém. Então, de, com, são as nossas preposições. Então, eu vou lendo as orações e aí vocês podem estar colocando lá no chat para mim, ó. Os livros ajudam as crianças em... Aí Esté colocou, seu desenvolvimento. Os livros ajudam as crianças em suas relações familiares. Alguém gostaria de colocar mais? Mais uma opção? Os livros ajudam as crianças em suas tarefas. Os livros ajudam as crianças em seu ambiente escolar. O Yarley não poderia ser porque o complemento ele não tem verbo. E aí, deixa eu só voltar ao que o Yarley colocou aqui para a gente, porque nós temos já aqui na oração, ó. Os livros, sujeito, verbo ajudam, complemento, as crianças em alguma coisa. Então, ajudam as crianças em quê? Você poderia colocar em seus estudos ou em sua sabedoria. Mas se você colocar estudar e saber, você está colocando o verbo. E o complemento verbal, ele não tem verbo. Lembrou? Ele pediu para você usar complemento. E complemento não tem verbo. Entendeu, Yarley? Ok. Aí o pessoal colocou aí, ajudam em sua criatividade, ajudam em sua leitura, em seu aprendizado, em seu vocabulário. Certinho. E aí, na questão 14, é uma continuação dessa análise que nós fizemos. Diz assim, ó, as frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento. Observem comigo aqui, ó, sujeito, os livros. Verbo, ajudam. Ajudam quem? As crianças. A fazer o quê? E aí nós vamos observar, tá certinho, Esté? Eu tenho a ordem sujeito, verbo e complemento. Só que o verbo que é ajudar, ele precisa de 2 complementos. Por quê? Quem ajuda, ajuda alguém em alguma coisa. Ou ajuda alguém a fazer alguma coisa. Conseguiram entender isso? Quando eu digo assim, verbo trazer, Esté trouxe o quê? Quem traz, traz alguma coisa para alguém. Então, Esté trouxe um bolo para a professora.
Vamos supor, Esté trouxe o quê? Um bolo. Para quem? Para a professora. Então, alguns verbos, como trazer, ajudar, entregar, pedem 2 complementos. Então, nesse caso, os livros ajudam as crianças, já é o nosso complemento 1, as crianças. Qual é o complemento 2? O que vocês colocaram em suas atividades, em seu crescimento, em seu conhecimento. E aí eu volto para a pergunta 14. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento, que eram as crianças. Ainda assim, foi possível acrescentar outro. Por quê? Aí o raciocínio que a gente fez agora. Porque alguns verbos pedem 2 complementos. Então, respondendo novamente, porque alguns verbos pedem 2 complementos. Ok? Dá um okzinho aí para mim para eu saber que vocês estão acompanhando. Ok, isso aí. Próxima questão, questão 15, diz assim: leia o título da notícia e responda as questões a seguir. Unesco divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Eu vou fazer essa daqui, tá? Pra gente estar ganhando tempo. O que ou quem o título da notícia está destacando? Para começar, eu vou observar que a oração está na ordem direta. O meu sujeito é Unesco, o verbo é divulga. Todos os demais elementos que apareceram depois do verbo são considerados para a gente o quê? Complemento. Então, eu tenho sujeito Unesco, verbo divulga. Lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016 estão completando o verbo. Então, o que ou quem o título da notícia está destacando? Está destacando quem, gente? A Unesco. Não é isso? Ordem direta destaca sempre o sujeito. Então, está destacando a Unesco. Reescreva o título enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infantis. Opa, ele já disse o que ele quer enfatizar. Não é mais a Unesco, é o ato de divulgar. Ato de divulgar é a nossa ação. Então, se eu vou destacar a ação, significa que eu vou organizar a oração agora, né? Reorganizar, de forma que a gente comece pelo verbo. Então, como vai ficar a nossa oração? Divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016 à Unesco. Ou seja, eu vou inverter. O meu sujeito que está aqui, ele vai lá para o finalzinho, porque eu vou enfatizar o verbo. Então, eu vou começar a minha oração na ordem indireta pelo verbo. Então, vou repetir como vai ficar a resposta. Divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016, Unesco. Ou, se você quiser colocar a Unesco, não faz diferença. Então, é só você passar o sujeito lá para o final da oração. Ok, pessoal? Até aí? Ok. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. Por que a gente opta pela ordem direta? Porque é mais fácil de ser entendida, de ser compreendida. A frase a seguir, ela encontra-se na ordem indireta. Reescreva na ordem direta como se você fosse torná-la um título de notícia. Então, a oração ela está escrita da seguinte forma. Reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil, os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Letícia, você pode responder para a gente? Sim. Bom dia mais uma vez, meu bem. Pode responder. Eu botei bem assim, o selo Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10 reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil. Certíssimo. Muito obrigada. A oração aqui ela começa com um verbo. Então, você tem que perguntar quem reúne? O sujeito está aqui no final, é certinho que a Letícia colocou. A ordem seria os selos, seleção, cátedra 10 e distinção cátedra 10 reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil.
Pessoal, ok até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá para a gente finalizar. Para a gente finalizar, nós vamos responder essas questões 17, 18, 19. E nós temos aí um textinho da Marina Colasanti, que é um conto. E o conto diz, como é mesmo o nome? E aí eu vou fazer um comentário rápido aqui do conto, porque não vai dar tempo da gente ler tudo. Nós temos a história de uma pessoa que levou um manequim de madeira a uma festa. Ou seja, ela não tinha uma companhia, lógico que é algo assim, né? Impossível, né? A gente não acredita que alguém vai fazer uma coisa dessa. A pessoa não tinha uma companhia, não queria ir sozinha à festa. Então a pessoa vai e leva quem? Um manequim de madeira, né? Um boneco de madeira. Leva ele bem arrumado, bem vestido, né? Com uma roupa cara, chamando atenção. E todo mundo fica encantado, porque era uma pessoa muito bem vestida, que não falava, que não atrapalhava ninguém, que não incomodava, né? Fica aquela dúvida assim, será que as pessoas se fingiram de boba ou ninguém percebeu mesmo que era de madeira? Impossível, né? É um conto meio fantástico, ou seja, vamos imaginar, vamos fazer de conta que ninguém percebeu. E aí o título é Como é mesmo o nome? Porque lá no final tá assim, ó. Mais tarde, depois que a festa já acabou, a dona da casa, tirando a maquilagem na paz final do banheiro, dedos no pote de creme, comentava a festa com o marido. Gostei, concluiu, alastrando preto e vermelho no rosto em nova máscara. Gostei mesmo daquele convidado, aquele atencioso de terno riscado, aquele, como é mesmo o nome? Ou seja, quem está comentando aqui no final foi a dona da festa, não foi a pessoa que levou o manequim, não. E ela diz para o marido que ficou encantada com um convidado especial, que era quem? O manequim de madeira que havia sido levado à festa. Ela diz que achou ele atencioso, ou seja, só ouvia, não comentava nada, dava total atenção às pessoas. Como eu disse, é um conto fantástico, né? Imaginação. Pode abrir aí, Esté, para a gente responder. Pessoal, se passar uns 2, 3 minutinhos, vocês esperem aí, tá? Que eu vou finalizar e vou conversar com vocês. Pode ir, Esther. Qual a relação entre o título do conto e o enredo? O título é Como é mesmo o nome? Pode falar. Eu coloquei. A pergunta da dona da casa revela o sentido do texto. Mostra que para muitos o que é importante é a aparência não ser e o ser. Ok. Para a dona da casa foi muito mais importante ver um homem bem vestido do que ver se ele realmente era de verdade ou não. Isso aí. Então a relação mostra que as pessoas se preocupam muito mais com a aparência do que em saber quem as pessoas são de verdade. 18, Esther. Quais são as palavras empregadas para qualificar as roupas do personagem principal? Eu coloquei tudo entre aspas. Texto, terno riscado, gravata bordeaux, camisa pregueada, suas melhores roupas na madeira, bem lixada, bem e o melhor corpo. Isso aí. Descreve lá em cima que a gravata, camisa, terno riscado, tudo isso. E a 19, ninguém da festa percebeu que se tratava de um manequim, nem mesmo a dona da casa. Que trechos do texto demonstram que a dona acreditava se tratar de uma pessoa? Eu coloquei, trocou-lhe o corpo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se a conversa em preocupações de tema, dado apenas de mantê-lo entretido. Entretido, certíssimo. Ou seja, a dona da casa ainda trocou o copo dele, né, suado, ou seja, estava cheio ainda, mas ela queria ser atenciosa, gostou daquele homem que estava ali e trocou o copo que ele estava bebendo. Então, é um conto fantástico, né? Na próxima aula da semana que vem, a gente conclui essa correção aí. Como eu disse para vocês, não é meu objetivo aí correr. A gente vai fazer essa correção bem pausadamente, para ir pontuando, para fazer uma revisão das tipologias textuais e do conteúdo que nós estamos estudando. Ok? Eu vou finalizar e vou pedir para vocês esperarem só um momentinho.